O humor de Lúcia não estava, para dizer o mínimo, muito bom. Ela havia dormido demais porque brigara com a cunhada no dia anterior e esquecera de colocar o despertador. Por esse motivo, não havia tomado o café da manhã. Ela estava com pressa para chegar ao trabalho, mas ficou presa no trânsito por um longo tempo. Como resultado de todas essas circunstâncias, ela chegou quase 1 hora atrasada ao trabalho. Os funcionários do salão de moda ficaram tão quietos quanto ratos quando a proprietária apareceu, porque ninguém queria ficar sob sua mão quente. Somente o economista-chefe ousou cruzar a porta do escritório de Lúcia. Ela olhou para sua anfitriã com subserviência e perguntou em um tom insinuante: "Lúcia, você está com problemas? Você não está com a mesma aparência hoje." Lúcia lançou um olhar de desprezo para Ana. "E você é a última coisa de que preciso para toda essa experiência. Não faça alarde. Diga-me por que está aqui." Qualquer outro funcionário estaria se arrastando para baixo do banco diante daquele tom hostil. Qualquer outro, mas não a Ana. A pele dessa mulher tinha uma camada extra de armadura, e ela não se importava nem um pouco com a moral. Ana era mais uma pessoa do tipo catavento, ou seja, sua posição na vida dependia da direção que o vento soprasse em um determinado momento. E Lúcia estava bem ciente dessa peculiaridade de sua subordinada. Foi por isso que ela se permitiu falar com ela nesse tom. Ana não tinha pressa em responder. Ela caminhou com um passo gracioso até a mesa onde a anfitriã estava sentada. Depois, aproximou a mesa e se acomodou nela. Lúcia não suportou. "Ana, você decidiu testar minha paciência?" A raiva da patroa não fez sua subordinada tremer. Com um sorriso sereno no rosto, ela respondeu: "Não, Lúcia, como você poderia? Eu não tinha esse pensamento. É que você prometeu vir mais cedo ontem porque tinha um compromisso com um dos nossos principais fornecedores." Lúcia revirou os olhos teatralmente e depois deu um tapa na própria testa com toda a força. "Isso tudo me passou pela cabeça. E onde está esse colega? Ele já fugiu?" Ana deu de ombros. "O que ele deveria ter feito? Ele esperou por você na sala de espera por meia hora e depois foi embora." Ana fez uma pausa e acenou com os olhos expressivamente. "Lúcia, ele estava muito infeliz e disse que, de agora em diante, só nos forneceria mercadorias mediante pagamento antecipado." Lúcia bateu com o punho no tampo da mesa. "Pronto, seu desgraçado. Ele está exigindo pagamento adiantado. É melhor ele tomar cuidado com a qualidade de suas mercadorias." O economista-chefe decidiu anunciar a grande novidade. "Sim, Lúcia, concordo plenamente com você. A qualidade dos produtos diminuiu muito ultimamente. Mas será que temos escolha? É por isso que os fornecedores estão ficando atrevidos. Eles têm muita coragem. Mas você está certa sobre a escolha, Ana. Se nos exibirmos, ficaremos sem nenhum produto. Não quero nem imaginar o tipo de prejuízo que teremos nesse caso." Lúcia pensou por alguns segundos e depois perguntou: "Escute, Ana, você não pode transformar a situação em algo positivo para nós? Você é mestre em resolver casos difíceis. Diga a ele para esperar um pouco." Ana balançou a cabeça vigorosamente. "Não, Lúcia, isso não vai funcionar. Esse cara é teimoso como um burro. Ele é muito insistente em exigir o pagamento antes da entrega. E agora temos que pagar não 30%, mas 50%. Em um acesso de indignação, Lúcia jogou um porta-canetas no canto mais distante do escritório. Foi um milagre que Ana tenha conseguido se esquivar a tempo. Caso contrário, o pesado objeto de pedra natural a teria atingido na cabeça. A mulher ficou tão chocada que se esqueceu da cadeia de comando. Ela se levantou da cadeira e gritou: "Lúcia, o que está fazendo? Você poderia ter me matado." Lúcia apenas torceu o nariz. "Não exagere. Além disso, você não pode ser morta, pois é como um exterminador. Você renascerá." Lúcia riu de sua própria piada, mas imediatamente ficou séria novamente e disse em tom de reprovação: "Você sabe muito bem que, quando estou de mau humor, é melhor eu não dar essas notícias.
mas você está sempre me provocando e tenho a impressão de que faz isso deliberadamente. Lúcia lançou um olhar malicioso para o economista-chefe. Ana bateu os cílios em confusão. Lúcia, como você pode pensar isso de mim? Eu faço o melhor que posso para manter nossa empresa em funcionamento e, em vez de gratidão, recebo isso. Lúcia, sorrindo ironicamente, corrigiu. Antes de mais nada, não é a nossa empresa, mas a minha empresa. Você é quase meu amigo, mas, por favor, não confunda as duas coisas. Agora vamos passar para o segundo ponto. Se esse bandido voltar, precisamos mandá-lo para o fundo do poço. Ele não é nosso único fornecedor. Ana tossiu modestamente. Lúcia, outros também estão fazendo exigências semelhantes. E tenho a suspeita de que todos eles concordaram. Portanto, precisamos encontrar outros. Ana, diga-me, por que estou lhe pagando um salário alto? Por que mantenho um monte de gerentes? Por que você não faz seu trabalho em vez de ficar sentada em um escritório quente? Lúcia estava em chamas. Ela queria vomitar e se jogar no chão, mas esse impulso foi subitamente extinto por Ana. Lúcia, você pode bater a cabeça na parede o quanto quiser, mas ninguém vai concordar em entregar a mercadoria sem pagamento antecipado. Eu não queria aborrecê-la, mas além das dívidas com os fornecedores, nós, ou seja, você, temos dívidas com pagamentos sociais e impostos, e essa questão precisa ser resolvida imediatamente. Lúcia imediatamente se encolheu, e Ana achou que ela parecia um brinquedo inflável que havia sido esvaziado. Ela correu para consolar a patroa. Lúcia, você pode pensar em alguma coisa, você tem muitas coisas, e seu falecido marido lhe deixou uma fortuna. Lúcia olhou para a amiga como se a estivesse vendo pela primeira vez. Depois de uma breve pausa, ela disse com uma careta: Ana, meu falecido marido só autorizou a leitura do testamento 6 meses depois. Ele decidiu me dar uma surpresa agradável, finalmente. Ana ficou espantada. Uma surpresa, de fato. Lúcia, você pode vender alguma coisa. Vou ser sincero com você, a situação é quase catastrófica. Se você não tomar medidas drásticas agora, sua empresa pode ir à falência. Lúcia acenou com a mão lentamente. Eu entendo, mas não há nada que eu possa fazer. Todas as contas do meu marido estão congeladas e não posso vender a casa de campo nem nenhum dos carros agora. Ele até incluiu uma bicicleta e um conjunto de pratos na lista de itens valiosos. Ana realmente queria ajudar sua amiga, porque amanhã ela poderia estar em seu lugar. Ela começou a pensar febrilmente no que poderia fazer em uma situação tão difícil. Lúcia, você pode fazer um empréstimo no banco. Daqui a 2 meses, quando você receber a herança, vai pagar tudo rapidinho. Ou pode conversar com o advogado de seu marido. Não acho que ele seria tão pedante a ponto de se recusar a ajudá-la por uma pequena taxa. Há um vislumbre de esperança nos olhos de Lúcia. Obrigada, Ana, pela dica. É claro que rejeito completamente a primeira e a segunda opção. Falarei com Adriano hoje e tentarei persuadi-lo. Assim que a porta se fechou atrás do economista-chefe, Lúcia começou a discar apressadamente o número do advogado. Adriano não ficou surpreso com a ligação da viúva de seu antigo cliente. Após as palavras de saudação de praxe, ele disse com otimismo: Lúcia, é bom ter notícias suas. Como está se sentindo? Tentando deixar o advogado à vontade, Lúcia disse com um suspiro: Adriano, que alegria pode ter uma mulher órfã. Já faz 4 meses que Jorge morreu, mas não consigo me acostumar com a ideia de que ele se foi. A mulher chorou de forma convincente e o tom da voz de Adriano mudou. Eu realmente me solidarizo com você. Lúcia, se precisar de minha ajuda, não hesite em entrar em contato comigo. Terei o maior prazer em ajudá-la. Eu sabia que você não me recusaria e liguei porque preciso de sua ajuda. O tom do advogado mudou de cordial para formal. Estou ouvindo. Lúcia não queria discutir um assunto delicado por telefone, então pediu ao advogado uma reunião. Ele concordou imediatamente. Muito bem, Lúcia. Diga-me, qual seria a melhor hora para eu ir até você?
A viúva se opôs. Eu preferiria passar em seu escritório, mas o senhor deve estar muito ocupado. Adriano perguntou. Espere um minuto, só um minuto, vou verificar minha agenda. Ok, estou ocupado até o almoço de hoje, mas há uma janela à noite. Se estiver tudo bem para você, estarei esperando às 5h30. Lúcia exclamou animada. Estou muito feliz com esse horário. Muito obrigada. A conversa com o advogado havia aliviado um pouco sua tensão nervosa. Lúcia continuou com seus afazeres habituais, imaginando quanto poderia pagar ao advogado pelo favor. Como eram 5 minutos de carro até o escritório de Adriano, a viúva havia calculado tudo cuidadosamente para estar lá exatamente na hora marcada. Ela sabia que Adriano valorizava a pontualidade acima de tudo. Esse fato foi confirmado quando a viúva entrou cautelosamente no escritório do advogado. Adriano olhou para o relógio e sorriu. Feliz, muito feliz em vê-la. Lúcia, você está linda. Lúcia olhou para baixo. Obrigada, Adriano, por suas palavras gentis. Mas você não faz ideia de como é difícil para mim manter a compostura. O homem se levantou apressadamente e foi até a convidada. Ele a pegou gentilmente pelo cotovelo. Eu entendo. É difícil perder alguém próximo a você, mas a vida é assim e não podemos mudar suas regras. Entre, sente-se. Diga-me, o que posso fazer para tornar sua vida mais fácil? Lúcia tirou um lenço da bolsa e enxugou suas lágrimas invisíveis. Sim, os problemas sempre aparecem quando não se espera. A doença de Jorge foi um golpe inesperado para nós, mas ainda havia esperança de que tudo ficaria bem. As lágrimas brilharam nos olhos da viúva e o advogado apressadamente entregou um copo de água à visitante. Lúcia, tente se acalmar. Farei tudo o que estiver ao meu alcance. A mulher olhou esperançosamente em seus olhos. Obrigada, Adriano. Eu sabia que você não me recusaria um pequeno favor. Lúcia devolveu o copo ao seu lugar. Adriano a encarou distraidamente, mas não disse uma palavra. Lúcia estava familiarizada com essa tática de conversa. Ela mesma a havia usado muitas vezes para confundir seu oponente. Mas agora, ela não era a dona da situação, então teve que usar seus artifícios femininos. Soluçando lindamente mais algumas vezes, a mulher olhou suplicante para o advogado. Adriano, tenho um pequeno favor a lhe pedir. Adriano juntou as mãos. Fale. Estou lhe ouvindo atentamente. Lúcia fez uma expressão de dor em seu rosto. Estou em uma situação muito difícil e preciso de dinheiro com urgência. O advogado levantou uma sobrancelha de surpresa. Como posso ajudá-la? A viúva não conseguiu se conter. É muito simples, Adriano. Por favor, não finja que não está me entendendo. Adriano disse com muita calma. Se está se referindo ao testamento, não posso ajudá-la. Seu falecido marido autorizou que o último testamento fosse tornado público exatamente 6 meses após a morte dele. E, eticamente, não posso violar seus desejos porque ele ainda é meu cliente. O que significa que tenho o dever de proteger seus interesses. Lúcia estava cansada de fazer o papel da viúva infeliz. Ela balançou os olhos de forma flertante, querendo dar a Adriano a impressão certa. Adriano, por que todas essas convenções? Afinal, pela lei, eu sou a principal herdeira. A mulher mudou para um sussurro. Por um pequeno favor, você receberá uma generosa recompensa. Lúcia olhou diretamente nos olhos do advogado, mas ele se apressou em desviar o olhar e tossiu. Quando o acesso de tosse passou, o homem disse com firmeza: Sinto muito, Lúcia, mas não posso atender ao seu pedido. E você não deveria ter falado nada sobre recompensa, porque eu não aceito dinheiro. Aconselho-a a ter paciência, pois 2 meses não é muito tempo. Mas, dada a sua difícil situação financeira, posso lhe contar um pequeno segredo. Pouco antes de sua morte, Jorge mudou seu testamento. Lúcia estava sem fôlego. Como assim mudou o testamento? Por que só estou descobrindo isso agora? Adriano se levantou da mesa, avisando a visitante que seu tempo havia acabado. Sinto muito, Lúcia,
mas não há mais nada que eu possa lhe dizer. Mas eu a aconselharia a tomar cuidado com a forma como faz negócios. Adriano acompanhou a viúva até a porta, expressando a esperança de que ficaria feliz em vê-la novamente em 2 meses. Lúcia caminhou lentamente até o estacionamento onde havia deixado o carro e não conseguia acreditar no que o advogado havia lhe dito. Suas pernas pareciam de chumbo, suas mãos tremiam de excitação. Ela entrou no carro, percebendo que não poderia dirigir naquele estado. Uma voz interior lhe disse: "Lúcia, não desanime, se recomponha." A mulher repetiu essa frase várias vezes e sentiu sua tensão interior diminuir. Ela ligou o carro e, manobrando habilmente entre os outros carros, entrou na avenida principal da cidade. A indignação com a intransigência do advogado estava explodindo, e durante todo o caminho para casa, a viúva recompensou Adriano com epítetos vívidos: idiota, idiota estúpido, feio com um rosto bem cuidado. O falecido marido também recebeu alguns. "Jorge, espero que você ouça meus desejos no outro mundo. Desejo que você gire no fogo do inferno por toda a eternidade. Você está tentando me enganar pela última vez, mas não vai conseguir. Vou arrancar essa herança maldita com meus dentes porque tenho direito a ela." Só um pouco antes do vilarejo para onde Lúcia e seu marido haviam se mudado há 6 anos, é que a mulher se acalmou um pouco. Ela não colocou o carro na garagem e foi direto para a mansão de 2 andares. Sua cunhada a cumprimentou alegremente na porta da frente. "Boa noite, Lúcia. Manuel e eu estávamos esperando por você." Quando Lúcia viu o sorriso e os olhos brilhantes de esperança, sentiu a lava quente do ressentimento começar a ferver em sua alma novamente. A sogra respondeu à saudação da nora com grosseria: "Por que está andando na minha frente? É melhor sumir da minha vista e não reaparecer." A moça se afastou e seus olhos brilharam com lágrimas de ressentimento. "Lúcia, por que você faz isso? Eu não fiz nada de errado com você." Lúcia murmurou: "Tampouco fiz algo de bom." Assim que Irene desapareceu, Manuel apareceu. O jovem começou imediatamente a repreender sua mãe. "Mamãe, quer parar de importunar a minha mulher? Por que a senhora está sempre incomodando?" Lúcia fez uma careta. Oh, filho, vejo que você decidiu se tornar um lutador pela justiça. Bem, ouça sua mãe. Eu não suporto essa galinha de jeito nenhum. E não importa o quanto ela tente, não mudarei minha atitude em relação a ela. Não gosto dela, só isso." Manuel baixou a cabeça e perguntou em voz baixa: "Mamãe, pelo menos você não demonstrou seu desdém. Não acho que seja difícil, principalmente porque a Irene não é culpada de nada na sua frente." Lúcia apenas sorriu. Pendurou a capa no armário e perguntou ao filho com mais delicadeza: "Manuel, estou muito cansada hoje. Vamos remarcar isso para amanhã." A mulher foi até a sala de estar ricamente mobiliada e sentou-se em uma poltrona macia, mas não conseguiu descansar, pois nem 5 minutos depois seu filho reapareceu na sala. Manuel estava virando uma mesa de servir à sua frente. "Mamãe, aqui está o seu chá de ervas e os sanduíches. Você não deve ter comido nada hoje, daí o seu mau humor." Lúcia olhou para o filho com incredulidade. "Manuel, por que essa mudança repentina? Ontem você estava com medo de dar um passo. Hoje eu não o reconheço. A propósito, esse carrinho lhe cai muito bem. Se está desempregado, pode ser garçom." Lúcia riu, mas Manuel viu em seu riso homérico um presságio desagradável. "Mamãe, a senhora tem prazer em intimidar os outros? Primeiro você gritou com minha esposa. Agora está me humilhando." Lúcia enxugou as lágrimas de riso. "Desculpe, filho, não quis ofendê-lo, embora não tenha dito nada depreciativo. Qualquer pessoa sã deve estar preparada para as mudanças da vida. E você sabe muito bem que essas mudanças nem sempre são agradáveis. Além disso, ser garçom é muito melhor do que viver em uma estação de trem. Qual é o objetivo de todas as suas previsões? Estou cansado disso."
O rosto do jovem brilhou com uma lanterna, e ele começou a se mexer de um pé para o outro. A mãe conhecia o filho muito bem para não perceber que o havia magoado com suas palavras. Deixando de lado sua xícara de chá, ela perguntou: "Acho que acertei uma nota de 10. Posso ver pelos seus olhos correndo que você está com problemas. Diga-me o que há de errado." Essa pergunta pegou o homem desprevenido. Por vários minutos, ele andou pela sala de estar, amaldiçoando seu próprio destino. Por um tempo, Lúcia observou a confusão de seu filho mais velho e então gritou severamente para ele: "Manuel, não fique piscando diante de meus olhos. Fale direta e claramente qual é o seu problema e o que Juan tem a ver com isso." O jovem congelou no lugar e ficou olhando para o ponto sobre a cabeça de sua mãe. Em seguida, sentou-se no sofá com os braços em volta da cabeça. "Mamãe, isso é um verdadeiro desastre. Eu não esperava que as coisas fossem ficar assim. Eu queria o que era melhor. E Juan me convenceu de que era um bom investimento." Pela segunda vez em um dia, Lúcia sentiu um ataque de asfixia. Com a voz embargada, ela pediu: "Fale, não murmure. O que você fez de novo?" Manuel tinha medo de olhar para sua mãe. "Eu autorizei a transferência de uma quantia bastante grande de dinheiro para a construção de uma empresa. Mas descobri que essa fábrica de materiais de construção só existia no papel." Lúcia exalou um suspiro. "Idiota!" Manuel começou a se desculpar. "Mas eu não sabia que seria assim. E o Juan me garantiu que tudo seria justo." A mãe repetiu: "Idiota! Como você vai sair dessa?" O jovem agarrou as mãos de sua mãe e as beijou. "Mãe, você não vai me deixar em apuros. Preciso de uma pequena quantia em dinheiro para pagar os trabalhadores, senão eles vão me jogar no asfalto." Lúcia jogou fora as mãos do filho. "Diga-me, o que você estava pensando quando decidiu fazer essa aposta?" "Há muito tempo sou atormentado por dúvidas de que há cérebros em seu crânio e você não é capaz de pensar racionalmente e, vez após vez, comete erros imperdoáveis. Primeiro, você se casou com aquele espantalho de jardim quando poderia ter se casado com Luna. Agora você desperdiçou o dinheiro de outras pessoas." Manuel tentou se opor. "Por que o dinheiro dos outros? Até onde eu sei, seu marido e meu padrasto não têm parentes próximos. Isso significa que, em breve, poderemos assumir os direitos de herança." Lúcia gritou com o filho. "Você está sonhando." "Eu também achava isso, mas estive na casa do Adriano hoje e ele deu a entender, ou melhor, me disse diretamente, que Jorge alterou o testamento alguns dias antes de morrer." "Que alterações?" Havia um tom de desespero na voz de Manuel. Lúcia também estava à beira de um colapso. Esse advogado não disse nada específico, mas estava claramente zombando de mim, se divertindo com minha confusão. "Eu também estou com sérios problemas. Os fornecedores mudaram as regras do jogo, exigindo um adiantamento de 50%, e eu não sei onde conseguir o dinheiro", perguntou meu filho, incerto. "Se você vender um dos apartamentos da cidade ou o carro do seu padrasto, ele ainda estará atracado." Lúcia balançou a cabeça. "Nenhum dos negócios será concretizado e todas as contas de Jorge estão congeladas. Só daqui a 2 meses é que tudo estará claro e direto." Houve uma longa pausa, após a qual a mulher concluiu com amargura: "Se você tivesse dado ouvidos à sua mãe, não estaríamos à beira do desastre. A família Luna é muito rica e não teria nos recusado o favor." Manuel exclamou: "Mamãe, mas eu não gosto da Luna. Ela só pensa em diversão e festas sociais. Mas os pais dela têm muito dinheiro. Eu amo a Irene e quero viver com ela a vida toda." Lúcia deu um tapinha no ombro do filho. "Filho, esse é um objetivo nobre, mas você provavelmente terá de sair dessas condições e ir para uma cabana na aldeia para alcançá-la. Acho que é lá que a mãe de sua esposa mora. Provavelmente ela possui alguns hectares, e você terá até a velhice para plantar batatas, para não morrer de fome. Não se ofenda com meu tom áspero, mas eu disse o que pensava.
Manuel queria defender a si mesmo e a sua esposa, mas não conseguia encontrar palavras convincentes. Enquanto ele tentava organizar seus pensamentos, Lúcia se levantou com dificuldade e se dirigiu para sua metade da casa. Ao se despedir, ela disse com pesar: "Sinto muito, filho, mas ainda não posso ajudá-lo, pois estou com a cabeça cheia. Acho que vou ter que pedir um empréstimo no banco para me manter por um tempo." Logo a porta bateu ao longe, mas Manuel permaneceu no meio da espaçosa sala de estar. Os pensamentos mais contraditórios se chocavam em sua cabeça, mas nenhum deles sugeria como sair da situação crítica. Lúcia tinha certeza de que, assim que sua cabeça tocasse o travesseiro, todos os seus problemas desapareceriam e ela adormeceria. Mas assim que se deitou na cama, rostos familiares começaram a aparecer diante de seus olhos: o advogado, Ana e sua cunhada. A mulher jogou o cobertor para o lado com irritação. "Que diabos é isso? Preciso dormir para que minha cabeça esteja mais clara amanhã." Ela se deitou novamente, mas se lembrou do olhar perdido no rosto do filho e sussurrou: "Ele já não está bem o suficiente. Ainda não está acostumado a tomar suas próprias decisões. Ele procurou a mãe para pedir ajuda e eu o repreendi. Tratei meu próprio filho pior do que uma madrasta, e só estou vivendo neste mundo por ele. E todos os sacrifícios são apenas para o bem-estar do meu filho." Lágrimas quentes escorriam pelo rosto da mulher, e ela, cerrando os dentes para não esquecer, como uma tigresa ferida, repassava na memória os episódios de sua vida infeliz. Lúcia cresceu, como se costuma dizer, em uma família abastada. Seu pai trabalhava na administração da cidade e sua mãe era a médica-chefe do hospital infantil. Como seus pais estavam sempre trabalhando e Lúcia não tinha avós, ela ficava sozinha o dia todo. Ela aprendeu sobre a vida adulta muito cedo com seus amigos da escola, que já haviam experimentado o fruto proibido. Os pais sentiram que algo errado estava acontecendo com a filha somente depois que o pai a viu acidentalmente na companhia de adolescentes que se comportavam de forma desafiadora. Jovens adolescentes inadequados molestavam os transeuntes, xingando, e não apenas meninos e meninas se comportavam licenciosamente, incluindo a filha do oficial. No início, Vasco ficou atordoado com o choque, mas logo se recuperou. A confusão foi substituída pela raiva, e o homem, depois de explicar os adolescentes, ordenou à sua filha: "Vá rápido para casa e conversaremos lá." Lúcia sorriu estupidamente. Suas amigas riram da garota. Papai tinha vindo buscar Lúcia. Agora ele lhe daria um strap-on e depois a colocaria em um canto. A menina olhou infeliz para o pai. "Papai, não me desonre, por favor. Vá você, daqui a pouco estou aí." Vasco gritou para a filha. "Não, você vem comigo. Se eu ver você vestida assim de novo na companhia desses canalhas, você vai ficar em casa. Os adolescentes estão conversando. A filhinha do papai. Onde está sua frieza? Você não está com medo agora?" Vasco lançou um olhar malicioso para a multidão de jovens, agarrou a mão da filha e a arrastou para o carro. Lúcia se debateu, tentando se soltar. Em um determinado momento, a menina expirou o ar com força. Vasco ficou horrorizado. "Além de estar vestida como uma garota de rua, você está fedendo a álcool." "Não, eu vou parar com isso. A partir de amanhã, não saia de casa sem minha permissão." Vasco estava acostumado a cumprir suas promessas. Ele havia literalmente trancado a filha, e Lúcia não tinha como ver seus amigos. Ela não queria aceitar a situação de prisioneira e estava muito preocupada com o fato de não poder ver seus amigos. Um dia, ela decidiu escapar de sua prisão. Depois de pensar um pouco, ela encontrou o caminho mais comprovado. Mas, ao descer do 6º andar com os lençóis amarrados, foi impedida por seu pai, que voltou mais cedo do que o normal. Ao ver a cena, ele gritou com a filha: "É isso aí, Lúcia. Você me deixou louco. Não quer fazer do jeito mais difícil? Então vou fazer do jeito mais difícil."
Naquela época, as primeiras escolas particulares de ensino fundamental estavam apenas começando a surgir. Vasco escolheu a maneira mais sofisticada de punir sua filha. Ele colocou a filha em uma instituição fechada a várias centenas de quilômetros de distância de sua cidade natal. A menina esperava que sua mãe a protegesse do comportamento arbitrário do pai. Mas Camila não ouviu a filha até o fim, porque foi chamada com urgência ao hospital. Ela jogou a cabeça para o lado. Lúcia, a culpa é toda sua. Pulando, pulando e pulando. Só posso lhe dizer uma coisa. Se você fez uma maldade, tenha força para aguentar o castigo. Camila não tinha outras palavras para sua filha. Ela nem mesmo tentou acalmar a menina que chorava. Lúcia teve que se submeter à vontade de seus pais. Mas, a partir daquele dia, passou a odiá-los. No ginásio fechado, havia meninas tão problemáticas quanto Lúcia. Por isso, conflitos e brigas eram comuns. As infratoras eram colocadas em uma sala separada por alguns dias e privadas de passeios. Em 2 anos, Lúcia teve de ir para a cela de castigo mais de uma vez. Mas as dificuldades da vida apenas endureceram seu caráter. A menina mal podia esperar pelo momento em que poderia deixar o ginásio. Ela sonhava com a liberdade, mas seu pai veio buscá-la. E em um tom que não tolerava objeções, ele disse: "Amanhã vamos para o mar em família. Você precisa descansar antes de entrar no instituto. Há uma escassez de professores, e você passou facilmente mesmo com seu certificado." Lúcia não conseguiu conter um grito de desespero. "Pai, por que você está decidindo por mim para onde ir? Eu não quero ir para a escola de formação de professores. Nunca gostei da profissão de professor." Vasco disse com firmeza: "Esse assunto está fora de questão. Não é nada. Se você estudar por 1 ano, perderá suas emoções e verá a vida de uma maneira diferente." Lúcia estudou no instituto por 2 anos e meio. Ela já havia se acostumado com a ideia de que teria de passar a vida ensinando a língua materna para os filhos de outras pessoas. Vasco também notou a mudança positiva no comportamento da filha quando vinha vê-la toda semana na sexta-feira. "É bom olhar para você, e estou muito feliz que você tenha mudado de uma maneira boa. Quando você se formar, vou ajudá-la a conseguir um emprego em uma boa escola e depois você poderá se casar." Embora seu pai tenha dito as coisas certas, Lúcia não levou suas palavras a sério. Além disso, ela estava acostumada a fazer as coisas da maneira errada e estava ansiosa para surpreender seu pai. E logo a ocasião se apresentou. Thomas Lúcia a conheceu em uma competição estudantil. Ela e algumas outras meninas de seu curso faziam parte da equipe de líderes de torcida. Thomas era membro da equipe de estudantes. As colegas de Lúcia estavam devorando o jovem com os olhos e expressando sua admiração em voz alta. "Nossa, o próprio Thomas está aqui. Ele é tão bonito. Queria poder ter um romance vertiginoso com ele." Lúcia nunca tinha gostado de esportes, então os suspiros das amigas a fizeram pensar. "Por que vocês o admiram tanto? Na minha opinião, esse cara não tem nada de especial." Uma das moças olhou para ela com perplexidade. "O que está fazendo?" "Esse é o próprio Thomas, o ginasta mais titulado." A garota bufou com desdém. Se ao menos houvesse alguém por quem ser louco. A competição durou 1 semana inteira e durante todos os 7 dias, as líderes de torcida incendiaram a torcida. As arquibancadas estavam agitadas e era difícil dizer para quem o público estava torcendo mais. Para os atletas defenderem a honra de suas escolas ou para que as meninas pudessem entrar na passarela. Antes da cerimônia de encerramento, o próprio Thomas se aproximou inesperadamente de Lúcia. Ele olhou sem cerimônia para a garota por um tempo e depois disse: "Eu a observei a semana inteira e, para ser sincero, foi um prazer. E quero acreditar que a beleza um dia salvará o mundo de um desastre iminente." A garota ficou confusa e não sabia o que dizer diante de um elogio tão forte. Thomas percebeu a impressão que havia causado na aluna.
Mas ele era experiente e sabia como conquistar o coração. Um sorriso desarmante se seguiu, e Lúcia não conseguia mais sentir a superfície dura sob seus pés. Thomas tocou gentilmente seu braço. Vejo que a deixei constrangida. Perdoe-me. E me faça um pequeno favor. A garota pediu com uma voz agitada. Que favor? Como posso ajudá-la? Thomas mudou para um tom de negócios. Você sabe que amanhã é a cerimônia de encerramento da competição, não sabe? Lúcia acenou com a cabeça em concordância e Thomas continuou. Precisamos de 2 meninas para a cerimônia de premiação e presentes valiosos. Você é uma garota muito inteligente. Espero que não se recuse a nos ajudar. Lúcia esperou por alguns segundos e depois disse: Está bem, eu vou fazer isso. Lúcia e outra líder de torcida trouxeram flores e presentes sob os aplausos da plateia. Elas fizeram um ótimo trabalho em sua missão. Então Thomas as convidou para um restaurante caro após o evento. Durante toda a noite, ele prestou atenção apenas em Lúcia. Os colegas arderam de inveja quando souberam que Lúcia estava namorando um ex-ginasta. A sinceridade de Thomas, especialmente seu sorriso incomparável, conquistou a garota e logo ela percebeu que estava apaixonada por ele. Thomas também não escondeu seus sentimentos e lhe deu presentes caros. Lúcia não se assustou com o fato de ele já ser casado e ter uma filha do primeiro casamento. Ela esperava impacientemente que ele pedisse sua mão e seu coração em casamento. E esse dia chegou. Thomas conseguiu impressionar sua amada quando se ajoelhou e a presenteou com um requintado anel de diamante. Lúcia, não vou ser prolixo, só vou dizer o seguinte: case-se comigo. Naquela noite pareceu a moça que as estrelas piscavam para ela do céu, e os rouxinóis dedicavam seus cantos somente a ela. Foi um momento de verdadeira felicidade. Para não destruí-lo, ela decidiu não contar a O.S. Pais sobre o casamento que estava por vir. Mas logo descobriu-se que o anel que o noivo havia lhe dado não era um diamante, mas uma fianita. A felicidade de Lúcia também se revelou falsa. Foi somente após o casamento que Lúcia soube que seu marido não havia deixado o grande esporte por vontade própria. Ele teve que fazer isso porque era viciado em bebidas quentes fortes. Somente graças a antigos contatos, Thomas conseguiu com muita dificuldade um emprego em uma escola de esportes para crianças. Mas mesmo lá, ele estava por um fio, porque não conseguia se livrar de seu vício. Mas ele não culpava a si mesmo pela situação, e sim os outros. Lúcia, você não sabe que feras malignas me cercam. A inveja é a mais baixa emoção humana. No início, Lúcia acreditou no marido e sentiu muita pena dele. Mas logo percebeu que toda a conversa sobre uma conspiração era apenas um produto da imaginação doentia do homem. Muitas vezes ela tentou desfazer esse mito, mas Thomas não a ouvia. Achei que você me entenderia, mas você está com eles. Você é tão escória quanto aqueles que difamam meu nome. A vida da jovem se tornou um pesadelo. Ela teve de abandonar a faculdade porque o marido tinha ciúmes de todos os pilares. Ele exigia dela obediência total e, quando ficava bêbado, usava os punhos. Lúcia começou a pensar em deixar o marido alcoólatra, mas a gravidez a impediu. Quando Thomas descobriu que teriam um filho, ele jurou: Lúcia, é isso. Eu decidi que não vou beber nem mais uma gota. Você vai ver, eu vou ser um bom pai. Ela acreditou nele novamente. Mas o marido manteve seu estilo de vida saudável por pouco mais de 5 anos e depois teve uma recaída. Ele foi expulso da escola de esportes e passou a descarregar carroças. Mas o homem gastava quase todo o dinheiro que ganhava em bebida. Chegava em casa meio consciente e pela manhã exigia de sua esposa: Lúcia, seja homem, me dê dinheiro para comprar cerveja e cigarros. Você não tem ideia de como meus cachimbos estão queimando. A mulher chorou em desespero. Thomas, nós não temos dinheiro para o pão e você está pedindo uma bebida. Manuel logo ficará descalço porque não há nada com que comprar sapatos novos para ele. Thomas não suportava ser recusado.
Ele ficava furioso e começava a insultar sua esposa. E você está dizendo que a culpa é minha? Você já se perguntou por que eu bebo? É porque estou farto de suas reclamações e é nojento olhar para você. Você é como um molde velho. Muitas vezes essas cenas aconteciam na frente do pequeno Manuel. Um dia, a professora do jardim de infância perguntou: Lúcia, como é seu ambiente familiar? A mulher ficou surpresa. Por que a senhora quer saber? Porque seu filho está muito agitado, ele pode chorar do nada. Está sempre tentando se esconder, não quer brincar com outras crianças. Ele está claramente sendo influenciado negativamente. Mas como temos um ambiente favorável na creche, deve ser por causa da família. Lúcia não tinha nada a objetar, então ouviu as afirmações da professora em silêncio. No final da conversa, a professora aconselhou: as crianças nessa idade têm uma psique muito frágil, portanto, a senhora deve consultar um especialista. Preocupada com a saúde de seu filho, a mãe perguntou: que tipo de especialista? A professora revirou os olhos. Um psiquiatra infantil. Lúcia sentiu seus olhos embaçarem e mal teve tempo de se encostar na porta. Será que Manuel estava tão ruim assim a ponto de precisar de um psiquiatra? A professora percebeu que havia tirado conclusões precipitadas e tentou tranquilizar a mãe. Lúcia, você não precisa levar tudo tão a sério. Acredite, em minha experiência, não há família que não tenha problemas com seus filhos. E não há nada de errado no fato de eu ter recomendado que você consultasse um psiquiatra. Um bom psiquiatra vai ajudá-la, tenho certeza. Naquela noite, Lúcia percebeu que algo tinha de mudar em sua vida. Quando ela e seu filho voltaram para casa, o chefe da família já estava em um estado de embriaguez. Sua fala incoerente era dominada por censuras e insultos contra a esposa. Mas a mulher não lhe respondeu. Ela rapidamente juntou as coisas do filho e seus próprios pertences. Thomas ficou surpreso com as ações de sua esposa. Por que está me tratando como um carro elétrico? Thomas, você não pode continuar assim. Vou deixá-lo. O homem tentou se levantar, mas uma força desconhecida o jogou de volta no sofá. Lúcia e seu filho saíram do apartamento do marido e respiraram aliviados. Enquanto caminhavam para o ponto de ônibus, o menino perguntou: Mamãe, onde vamos morar agora? Ela respondeu com otimismo: Vamos para a casa da vovó e do vovô. Manuel ficou muito feliz com essa notícia e começou a perguntar à mãe sobre parentes que nunca tinha visto antes. Lúcia estava muito ansiosa antes de ligar para o apartamento de seus pais. Ela esperava que todos os problemas e mal-entendidos estivessem no passado. Mas essas esperanças foram imediatamente destruídas pelo olhar frio de seu pai. Vasco abriu a porta, mas não se apressou em deixar os convidados entrarem no apartamento. Ele olhou para a filha por um longo tempo e depois perguntou com uma careta: Você correu? Como estava quente em um lugar, lembrei-me dos meus pais. Sua mãe apareceu no corredor. Camila tentou demonstrar uma alegria sincera em seu rosto, mas como era uma péssima atriz, suas exclamações patéticas pareciam inadequadas para a situação. Lúcia está aqui. Quem está com você? Se não é o nosso neto. Vasco, por que você mantém convidados queridos na porta de casa? Filha, entre. A mulher tentou se espremer até a porta, mas Vasco, lançando um olhar severo para a esposa, disse: E você a viu e imediatamente se derreteu? Por tantos anos ela viveu sem nós. E então, de repente, ela se lembrou de que tinha um pai e uma mãe. Um raio saiu dos olhos do pai, voando em direção à filha e ao neto. Manuel se escondeu atrás das costas da mãe e olhou com medo para o avô. Camila tentou persuadir seu marido. Vasco, você não pode fazer isso. Eles estão cansados da estrada. Deixe-os descansar, e amanhã você dirá tudo o que pensa. Lúcia também esperava um desfecho, mas, de repente, sentiu a mão do filho tremer. Ela olhou nos olhos do menino e havia medo neles. Um pensamento passou por sua mente. Lúcia,
Fuja daqui. Pare de prejudicar a psique da criança. Seu pai não é melhor do que seu marido. Em voz alta, ela disse com uma careta: Obrigada, pai, pela recepção calorosa. Vocês podem viver e se divertir. Nunca mais vou incomodá-lo. Nunca mais. Eles desceram as escadas correndo, apressando-se para deixar a casa onde não eram desejados. Em seu coração, Lúcia ainda esperava que sua mãe as defendesse, que corresse atrás da filha e do neto. Mas Camila não se atreveu a desobedecer às ordens do marido. Não se atreva a segui-la. Deixe-a ir para os 4 cantos. A voz de seu pai ecoou pela entrada. A voz suplicante de Camila ecoou de volta. Vasco, você não pode fazer isso. Essa é a nossa filha. Ela não tem ninguém além de nós. A resposta do pai às lágrimas e súplicas da mãe foi bater a porta com força. Naquele momento, Lúcia se deu conta de que não tinha ninguém em quem confiar. Ela precisava proporcionar uma vida normal para si mesma e para seu filho. Durante 6 longos anos, a mãe solteira lutou contra as dificuldades que a acenavam a todo momento. Durante esse tempo, ela passou por todos os círculos do inferno, mas não desistiu, não recuou. Mas não é à toa que se diz que o céu recompensa a paciência. O tormento de Lúcia terminou quando ela conheceu Jorge, um conhecido empresário. Jorge, apesar de seu status elevado, era um homem simples. Ele cuidava de sua esposa e acolheu o filho dela como se fosse seu. Lúcia se acostumou rapidamente a uma vida tranquila e sem problemas. A mulher tentava não se lembrar de seu passado, pois acreditava firmemente que somente a felicidade e o sucesso a aguardavam no futuro. Mas a doença súbita de seu marido fez com que Lúcia se lembrasse de que a vida é essencialmente uma luta pela sobrevivência. Com esse pensamento, a viúva adormeceu pela manhã. Irene também não dormiu nada naquela noite. Não se pode dizer que ela estivesse acostumada com a irritação da sogra, mas a vida cotidiana em constante tensão tornou-se cada vez mais insuportável. A única coisa que agora, após a morte de Jorge, mantinha a moça na casa rica era o amor. Irene amava Manuel com todo o seu coração e perdoava suas inseguranças, sua falta de vontade de resistir à influência da mãe e outras fraquezas. Apesar do fato de que, desde o primeiro dia de sua vida juntos, os pais de seu marido a trataram com desdém acentuado, ela esperou pacientemente por sua hora. É verdade que, pouco antes de sua morte, Jorge mudou abruptamente sua atitude em relação à moça, e havia razões para isso. Mas o principal estava por vir. Muito em breve chegaria o momento da verdade, e Irene já estava imaginando mentalmente como sua odiada sogra ficaria surpresa quando soubesse de toda a verdade. A jovem suspirou e, tentando não acordar o marido, arrastou-se para fora do cobertor. Manuel murmurou em uma voz sonolenta. "Por que você acordou no meio da noite?" disse Irene com carinho. "Durma, só estou bebendo água agora, minha boca está seca." O homem disse algo vago e voltou a dormir. Irene entrou na ponta dos pés no quarto ao lado, que seu marido havia transformado em seu escritório. Tentando não fazer nenhum barulho, ela ligou o computador e, com muita atenção, começou a estudar as avaliações dos clientes sobre os produtos do salão, cuja proprietária era sua sogra. Mas não encontrou nada de novo para ela, porque algumas das avaliações eram positivas, mas também havia opiniões negativas. Irene notou que, nos últimos 3 meses, havia mais críticas negativas sobre o salão. A garota sussurrou. "É isso que você deve fazer, bruxa velha. Eu a farei dançar. Todas as suas más ações voltarão para assombrá-la. Vou colocar mais piche em seu barril." Irene complementou as críticas com seu próprio comentário pouco lisonjeiro, no qual aconselhou os usuários a não comprarem nada do salão. Feliz com a promoção, Irene decidiu usar a mídia social. Na página de sua mãe, ela deixou uma mensagem curta. "Mamãe, estou bem. Sinto muito sua falta. Diga oi para a vovó por mim.
Pés descalços saíram do quarto e Irene se apressou em desligar o computador. O rosto de dor de seu marido apareceu na porta. Irene, o que você está fazendo aqui? Eu não conseguia dormir, então pensei em me divertir um pouco. Manuel ameaçou a esposa de brincadeira com o dedo indicador. Espero que não esteja me seguindo. Não estou tentando obter informações confidenciais. A jovem se perguntava: você tem algum segredo? O homem deu um sorriso confuso. Eu estava justamente dizendo isso. Que segredos posso ter? Especialmente de você. Vamos para a cama. Não me sinto confortável sem você. Irene apagou a luz e seguiu o marido até o quarto. Manuel adormeceu imediatamente e ela não conseguia pegar no sono. Ela pensou em sua mãe e avó e se lembrou de sua infância feliz. O evento mais vívido e memorável foi seu 5º aniversário. Em homenagem ao pequeno aniversário de sua filha, seu pai decidiu organizar um feriado grandioso. Ele gastou muito dinheiro na compra de balões, claquetes e outras bobagens que fazem a alegria das crianças. É claro que a mesa também estava repleta de doces e frutas exóticas. Irene, em um vestido branco e arejado, cumprimentou os convidados no portão e eles não esconderam sua admiração. Era uma maravilha para os aldeões ver tais festividades em uma escala tão grande. Alguns dos convidados não eram tímidos e fizeram um comentário para o jovem casal. Vocês provavelmente não têm onde colocar seu dinheiro? Ele poderia ter sido gasto em algo útil. E você, Jorge, comprou balões. O pai apenas riu. Eu não poupo nada para minha única filha. Quero que ela se lembre de seu primeiro aniversário pelo resto de sua vida. As palavras do pai acabaram sendo proféticas, pois aquele dia ficou na memória de Irene para sempre. Entretanto, pouco depois do aniversário dela, papai foi para a cidade para ganhar dinheiro. Mamãe chorou, implorando para que ele ficasse, e ele a consolou. Bianca, não posso continuar vivendo neste vilarejo remoto. Não há perspectivas de uma vida normal aqui. É tudo cinza e miserável, e meu pai está na cidade. Ele prometeu me ajudar. Virei buscá-la assim que estiver instalada. Ela e minha mãe acompanharam meu pai até o ponto de ônibus e acenaram para ele por um longo tempo. Mamãe chorava o tempo todo. E quando chegaram em casa, a vovó Micaela disse: "É isso aí, Bianca. Seu falcão voou para longe. Sinto em meu coração que ele nunca mais voltará." A mamãe começou a repreender a vovó. "Meu coração já está em pedaços e você ainda está falando." A vovó sorriu ironicamente. "Estou acostumada a dizer a verdade e já lhe avisei que seu Jorge olha para outras mulheres por outras mulheres. Você acha que ele vai ficar sozinho na cidade? Todos os homens têm essa natureza e o seu não é melhor do que os outros." Mamãe se opôs timidamente. "Jorge tem um pai na cidade que o ajudará a começar seu próprio negócio." Vovó Micaela sorriu novamente. "Como ele pode ajudá-lo? Mantenha seu bolso bem aberto. Durante toda a sua vida, ele andou por aí e agora se lembrou de seu filho. Não acredito em contos de fadas." Irene não entendia muitas coisas quando tinha 5 anos, mas queria acreditar em sua mãe, não em sua avó. No início, papai ligava para elas, mandava encomendas e dinheiro, mas depois ela não teve mais notícias dele por um longo tempo. A mãe até quis fazer uma lista de procurados, mas, de repente, ele mesmo apareceu. Durante sua ausência, seu pai havia mudado muito, e Irene não o reconheceu de imediato. Somente quando ele perguntou: "Como está minha princesinha?" Ela reconheceu seu pai desaparecido na voz dele. Irene correu para o pescoço de seu pai, mas sua mãe a afastou com força. "Seu pai não merece tal recepção. Ele encontrou uma substituta para você. Deixe-o acariciar o filho adotivo agora." O convidado ficou confuso, mas rapidamente recuperou a confiança e começou a repreender a esposa. "Bianca, mas por que você está assim? Eu vim com boas intenções, trouxe dinheiro para você. Não quero que nos separemos como inimigos." Irene viu seu pai tirar alguns pacotes de sua pasta e colocá-los sobre a mesa.
Ela ficou feliz ao pensar que agora sua mãe finalmente compraria uma bicicleta para ela. Mas Bianca não gostou do espírito generoso de seu ex-marido. Ela pegou os pacotes e os jogou bem na cara do pai. O papel dos maços se rompeu e as notas voaram pela sala. Foi uma visão hipnotizante e a garota observou com prazer enquanto os papéis multicoloridos caíam no chão depois de um voo suave. Ela exclamou: "Parecem embalagens." Bianca fez uma careta de raiva. "Sim, filha, muito parecido com isso. Diga ao seu pai que não queremos os papéis dele." Irene não queria que o papai fosse embora. Por isso, não seguiu as ordens de sua mãe. Ela se encolheu no canto mais distante da sala e esperou ansiosamente para ver o que aconteceria em seguida. Seu pai não pegou o dinheiro. Ele olhou com tristeza para a mãe e disse baixinho: "Você não deveria fazer isso, Bianca. Pelo menos pense em nossa filha." A mãe gritou: "Você não tem uma filha, Jorge. Você a traiu. E ela nunca vai lhe perdoar por isso. Saia e nunca mais volte." O pai saiu silenciosamente da casa. Irene observou com lágrimas nos olhos enquanto ele caminhava lentamente em direção ao postigo. Logo, a vovó Micaela entrou correndo e começou a gritar com a mamãe: "Por que você finge ser tão inacessível? Você é uma garota rica. Pegue o dinheiro enquanto eles estão lhe dando." A vovó recolheu todas as notas do chão e as colocou ordenadamente em um saco de polietileno. "Esconda-a em algum lugar distante. A Irene estará na escola." A mãe nem se mexeu da cadeira. Então a avó, acenando com a mão, pegou a sacola com o dinheiro e, piscando para a neta, disse: "Então vou escondê-lo até tempos melhores. E você, Irene, lembre-se de que não há ofensa que não possa ser perdoada. Seu pai pode ser um bastardo, mas ele não desistirá de você. Meu pai nunca mais voltou." Bianca não sofreu por muito tempo e logo após o divórcio oficial casou-se novamente. Irene não podia e não queria aceitar seu padrasto. Sua rebeldia irritou sua mãe. A avó Verônica teve que intervir novamente. "Bianca, não se atreva a pressionar a garota. Você encontrou um marido para você, mas seu Rafael é um estranho para ela. Ela nunca o tratará como seu próprio pai. Não importa o quanto você a force a isso." Irene se sentiu apoiada por sua avó, por isso foi desafiadora com seu padrasto. Bianca se dividiu entre o marido e a filha, mas mesmo assim não conseguiu evitar um grande conflito. Irene estava na 7ª série quando isso aconteceu. A menina sempre foi muito ativa na comunidade e concordou em organizar uma caminhada de 2 dias pelos locais de glória militar. Não muito longe de seu vilarejo, durante a guerra, ocorreu uma das batalhas mais importantes. A ideia de visitar esses lugares foi sugerida pela professora da classe e todas as crianças gostaram da ideia. Irene correu para casa a toda velocidade e, na porta de casa, contou à sua mãe: "Vamos acampar com a turma no sábado e passaremos a noite lá. Posso levar a barraca?" Bianca não compartilhou a alegria da filha. "Em primeiro lugar, você deveria ter pedido minha permissão para um empreendimento tão duvidoso. Você tem apenas 14 anos e eu sou contra acampar. E sobre a barraca, você deveria perguntar ao Rafael, pois é propriedade dele." Tendo recebido de fato uma recusa, a menina quase chorou. "Mamãe, vão rir de mim. Nós tínhamos um acordo." Bianca gritou, e eu disse não. Nada de acampar. Um grito saiu do peito de Irene também. "Você e seu Rafael se engasguem com essa barraca. Eu vou morar com a vovó Verônica porque ela me ama." O marido da mãe ouviu a gritaria e decidiu que tinha todo o direito de intervir na disputa entre mãe e filha. Mas sua presença só agravou a situação, e Irene, batendo a porta em voz alta, foi até a avó. À noite, Bianca se acalmou e começou a exigir que a filha voltasse para casa. Mas sua avó Micaela a fez recuar. "Quando você tiver um ambiente saudável em sua casa, então a Irene voltará. Até lá, deixe-a ficar comigo." Então, ela e sua mãe se reconciliaram, mas Irene ainda permaneceu na casa da avó.
Foi nessa época que ela começou a pensar que deveria encontrar seu pai biológico. É claro que a menina não compartilhava seus planos com ninguém. Nem mesmo em sua avó ela podia confiar esse segredo. Depois de se formar na escola, Irene entrou na faculdade de medicina, mas não se esqueceu de sua intenção de encontrar seu pai. A garota tentou obter informações por meio das redes sociais, mas não havia nenhuma informação sobre o empresário. A garota estava quase desesperada. De repente, ela se lembrou de seu avô, que nunca tinha visto na vida. Assim, ela conseguiu encontrar um fio condutor que mais tarde a levou ao rastro de seu próprio pai. Irene nunca acreditou no destino. As meninas da escola de medicina contavam muitas histórias incríveis sobre como as pessoas se encontravam depois de 10 anos de separação. Irene ouvia essas histórias com prazer, mas as considerava uma fantasia do contador de histórias. Logo após receber seu diploma em enfermagem e enfermagem geral, ela aprendeu por experiência própria que alguém de cima estava no comando da vida das pessoas. Embora sua mãe e sua avó esperassem que Irene voltasse para seu vilarejo natal. Afinal de contas, os médicos do interior eram muito necessários. A universitária foi para o centro regional, onde seu avô, Diego, morava. Desde os primeiros passos, ela se deparou com o fracasso. No endereço que ela tinha em mãos, tal pessoa não morava. A moça começou a perguntar aos vizinhos, mas todos apenas deram de ombros. Uma avó comentou com razão: "Garotinha, os oligarcas não moram em casas assim. Eles constroem dachas fora da cidade, então você deve procurar seu parente lá ou ir para a capital." O primeiro fracasso não desanimou a menina e ela decidiu continuar sua busca. No entanto, a implementação desse plano poderia levar muito tempo e ela tinha pouquíssimo dinheiro. Portanto, havia uma necessidade urgente de encontrar um emprego e uma moradia. Para isso, a garota foi a um hospital próximo à estação ferroviária, mas, no departamento de pessoal, ela foi informada de que não havia vagas no momento. Uma senhora bonita a aconselhou: "Volte daqui a 15 dias e veja se aparece alguma coisa, ou deixe seu número de telefone. Eu ligarei para você." Irene ditou seu número de telefone para a mulher e se dirigiu à saída, murmurando para si mesma: "Não posso esperar 2 semanas. Preciso de um lugar para morar e algo para comer." Como estava tomada por sentimentos desagradáveis, ela não prestou atenção ao que estava acontecendo ao seu redor e acidentalmente esbarrou em um rapaz que acabara de sair do elevador. O jovem ficou indignado. "Moça, você poderia ter mais cuidado." Irene começou a se desculpar às pressas. "Desculpe-me, não foi minha intenção. Estava apenas pensando por um momento e não o notei." O rapaz disse no mesmo tom descontente: "Este é um hospital. É aqui que as pessoas doentes vêm buscar ajuda. Você deveria estar pensando em outro lugar." Irene soltou um suspiro pesado. "Eu adoraria, mas os problemas não escolhem um lugar." Ele olhou para a garota com interesse. "Você está com problemas?" Ela forçou um sorriso irônico. "Sim, sou recém-formada em medicina e estou procurando emprego. Esperava encontrar algo aqui, mas eles me disseram para voltar em algumas semanas. Graças a Deus, há mais de um hospital nesta cidade. Espero ter mais sorte em outro lugar." O jovem se animou. "A senhora é enfermeira?" A jovem confirmou as qualificações com um aceno de cabeça, e o jovem brilhou como se tivesse recebido a boa notícia. "Deus enviou você para mim." Em uma explosão de sentimentos, o rapaz tentou colocar o braço em volta dos ombros da moça, mas percebeu a tempo. "Desculpe-me, estou um pouco fora de mim. Meu padrasto está doente, ele foi diagnosticado recentemente com câncer. Ele foi tratado neste hospital e agora está em casa e precisa de cuidados personalizados." Irene imediatamente sentiu simpatia por esse belo sujeito. "Não fique tão chateado de uma vez. A medicina moderna fez grandes progressos hoje em dia, e muitos pacientes se recuperam completamente." O jovem interrompeu a moça. "Obrigado por suas palavras gentis, mas não temos um caso assim."
Agora mesmo o médico me disse que o processo tomou rumos irreversíveis. Isso significa que há pouca esperança de um resultado positivo. Portanto, a única coisa que minha mãe e eu podemos fazer por nosso ente querido é amenizar os últimos dias ou meses de sua vida, perguntou Irene com cautela. Eu sinceramente me solidarizo com você, mas não entendo o que isso tem a ver comigo. O jovem olhou para a garota com surpresa. O que isso tem a ver com você? Você está procurando um emprego e eu estou procurando alguém para cuidar do meu padrasto. Irene não ficou feliz com a oferta. Na verdade, eu não estava pensando em um cuidador. O jovem começou a persuadi-la. Por favor, não recuse imediatamente. Nós lhe pagaremos bem por seus serviços. Especialmente Jorge, ele é um homem muito tranquilo. Quando Irene ouviu o nome do futuro paciente, ela estremeceu. Em silêncio, ela perguntou novamente: Jorge? O jovem começou a acenar alegremente com a cabeça. Sim, Jorge, um empresário bem conhecido em nossa cidade, dono de uma empresa de construção e de uma rede de postos de gasolina. O rapaz estava elogiando seu parente e Irene tentou reunir seus pensamentos. Será que era mesmo ele? Talvez fosse apenas uma coincidência? Eu caí na armadilha como uma tola ingênua. O cara não parava. O que você acha? Estou aguardando sua resposta. Irene decidiu que não deveria abusar da sorte e concordou. Mas ela avisou: Você sabe que não vou passar minha vida como cuidadora, mas estou disposta a cuidar do seu padrasto por alguns meses, principalmente agora que preciso muito do dinheiro. Após uma breve pausa, a garota acrescentou: É a primeira vez que conheço um homem que se preocupa tanto com o marido de sua mãe. Pelo tom de voz da moça, o jovem adivinhou que ela era menos afortunada do que ele. Você também tem um padrasto? Irene fez um breve relato de sua vida sem muita vontade. Sim, minha mãe não sofreu muito depois que meu pai nos deixou. Papai encontrou outra mulher e tomou o filho dela como seu. Mas, ainda assim, só tenho boas lembranças dele, embora minha mãe não tenha conseguido perdoá-lo. O jovem suspirou pesadamente. Eu também me lembro de meu próprio pai, mas essas lembranças me deixam horrorizado e desesperado. Não sei onde ele está agora, e confesso que não quero saber, disse Irene com pesar. Sim, a vida não trata todo mundo bem. Leve-me até seu padrasto e me diga como devo me dirigir a você. Estamos conversando há meia hora. O jovem está se dando conta. É isso mesmo. Os problemas são tão exaustivos que o principal sai de sua cabeça. Ele estendeu a mão para a moça. Manuel. E o nome da minha mãe é Lúcia. Ela é excessivamente rígida, mas você não dá atenção às reclamações dela. A moça só disse o primeiro nome. Irene. Pode me chamar apenas de Irene. Manuel ficou feliz com o fato de o problema principal ter sido resolvido com tanto sucesso. Durante todo o caminho até a vila rural, ele deu instruções à futura cuidadora, mas a menina mal o ouviu, pois estava totalmente absorta em seus próprios pensamentos. O desconhecido a assustava um pouco, mas, ao mesmo tempo, ela estava feliz por ter encontrado seu pai tão rapidamente. Ela tinha certeza de que seu futuro paciente era o homem de quem ela tinha as melhores lembranças. A proprietária examinou a enfermeira com um olhar de raio-x e enrugou o nariz de uma maneira estranha. Apesar da presença da moça, ela expressou seu descontentamento ao filho. Manuel, você não poderia ter escolhido algo mais decente porque essa garota cheira a campo a quilômetros de distância. A cor da vergonha inundou o rosto do jovem e ele exclamou: Mamãe, você não pode fazer isso. Eu não conseguiria persuadir a Irene. Ela pode se ofender e ir embora. Lúcia disse com confiança. Se ela for embora, encontraremos outra pessoa. Eu não vou jogar contas na frente de uma enfermeira. E você, Manuel, controle seu ardor. Irene nunca havia se sentido tão insultada e humilhada como naquele momento. Ela queria fugir desta casa, para evitar ver o rosto arrogante de sua patroa. Mas ela se lembrou do motivo pelo qual tinha vindo aqui. Pela primeira vez,
O proprietário quase não saiu da cama. Era muito difícil para ele suportar o tratamento. Então, 2 vezes por dia, Irene injetava nele remédios poderosos, que pelo menos por um tempo aliviavam o homem das piores dores. Após a injeção, Jorge geralmente adormecia. Somente à noite ele acordava e conversava com a jovem cuidadora sobre todos os tipos de assuntos. Irene tentava atender a todas as solicitações de seu pupilo, e esse esforço não se devia apenas à compaixão. Logo no primeiro dia, Irene percebeu que o padrasto de Manuel era seu próprio pai. Os sentimentos mais contraditórios se debateram em sua alma. Ela sentia pena do homem que havia lhe dado a vida e que agora, lentamente, dia após dia, estava se apagando como uma vela. Mas em algum lugar muito profundo de seu coração havia um ressentimento contra ele. Um dia, Jorge perguntou bem baixinho: "Irene, você pode me dar alguns minutos? Tenho algo a lhe dizer." A moça foi até o leito do paciente. "Estou ouvindo." Jorge tinha medo de olhá-la nos olhos e sua voz estava constantemente embargada pela emoção. "Sei que não tenho muito tempo para fumar o céu. A morte não me assusta, mas não quero ir embora sem ter feito todo o trabalho na terra. Por muitos anos tenho me preocupado com a culpa de um homem." A garota ficou em silêncio, mas estava tremendo de excitação. Jorge olhou para ela com estranheza e depois apontou para a escrivaninha. "Ali, na gaveta de baixo, você encontrará uma fotografia. Acho que você vai entender tudo." A garota correu para a escrivaninha e quase perdeu os sentidos quando encontrou uma fotografia sob uma pilha de papéis. Era uma foto dela em um vestido branco cercada de balões. Jorge sorriu. "Filha, você achou que eu não a reconheceria? Espero que você se lembre daquele aniversário." A garota assentiu com a cabeça e Jorge continuou. "Eu estava enjoado com a dor, mas a reconheci imediatamente quando você apareceu. Tudo o que posso dizer é que você não vai se tornar detetive. Sua chegada teve um efeito positivo na condição do homem." Jorge até começou a sair para caminhar sozinho. Manuel e sua mãe ficaram surpresos com essa mudança. O jovem não escondeu suas emoções. "Irene, você fez um verdadeiro milagre. Não posso dizer o contrário, porque sua aparência melhorou visivelmente a condição de Jorge." É claro que Irene não pôde contar o segredo principal ao rapaz, porque seu pai a proibiu. "Irene, não pense que tenho medo da minha esposa ou do meu enteado. Em princípio, o Manuel é um cara normal, só que muito influenciado pela mãe. Lúcia, ela é uma pessoa muito difícil. Quando a conheci, ela era tão cheia de vida que tinha medo de falar alguma coisa. Agora ela se sente como uma rainha. Tudo o que ela precisa é de uma coroa em sua cabeça. Uma vida plena estraga as pessoas. E minha esposa também não mudou para melhor." A garota sussurrou baixinho. "Eu já percebi isso." Jorge continuou. "É por isso que você precisa ficar calada para sua própria segurança." E Irene não deu nenhuma indicação de que era parente de seu mestre durante todo o tempo em que esteve na casa. Somente uma vez ela perguntou a seu pai: "Você mudou seu sobrenome de propósito para que mamãe e eu não o encontrássemos?" O homem riu. "Oh, filha, isso é outra história. Quase assim que me estabeleci na cidade, fui assaltado no trem. Fui para a casa de campo do meu pai e nem sei em que momento minha bolsa foi cortada. Não havia muito dinheiro nela, mas meus documentos. Tive que correr e depois recuperá-los. Não notei imediatamente um erro em meu passaporte, passagem militar e outros documentos. É claro que eu deveria ter mudado tudo, mas percebi a burocracia que seria e mudei de ideia. E agora não há motivo para mudar nada. Meus dias estão contados. Eu sei disso." O homem sorriu amargamente. "Não sou mais bem-vindo nesta terra. É hora de ir embora." Depois dessa conversa, Irene chorou a noite toda. Manuel percebeu imediatamente que ela estava de mau humor. "Irene, não vou perguntar por que você está triste, mas estou pronto para animá-la."
Manuel havia repetidamente dado sinais de atenção a ela, e ela havia aceitado seus avanços de bom grado, mas dessa vez o tom gentil dele a irritou. Manuel, como será que você pode melhorar meu humor? Um sorriso desarmante apareceu no rosto do jovem. Posso levá-la até a cidade. Há muitos lugares de diversão lá. A moça o interrompeu. Não posso deixar o Jorge. Além disso, restaurantes e boates nunca me agradaram. Cresci no campo e lá as pessoas estão acostumadas a trabalhar, não a se divertir sem motivo. Manuel não se ofendeu com a recusa categórica da moça. Ele perguntou com um sorriso: "Você vai me apresentar a vida na aldeia?" Irene ficou surpresa. "Manuel, por quê? Você tem tudo. Por que você quer ir para o campo? Só quero conhecê-lo melhor." Essa revelação pode ser considerada uma confissão. Irene prometeu ao rapaz que, na primeira oportunidade, o apresentaria à sua mãe e à sua avó. O jovem não esperou que esse dia chegasse e, em uma noite de primavera, pediu a Irene que se tornasse sua esposa. A moça não ficou surpresa, pois já esperava essas palavras dele. Como um casamento barulhento estava fora de cogitação, os jovens decidiram assinar e depois comemorar modestamente o evento no círculo familiar. Quando chegaram à mansão, radiantes de felicidade, Lúcia os encontrou na porta da frente com uma expressão de desagrado. Primeiro, ela se dirigiu a Irene. "Querida, você não está deixando isso acontecer demais? Você está empregada em uma casa decente. E o que você faz?" Manuel resolveu esclarecer logo a situação. "Mamãe, por favor, não grite com minha mulher." As pernas de Lúcia se dobraram nos joelhos devido à surpresa. Ela começou a respirar com frequência e a apertar o coração. "Manuel, você pode brincar com sua mãe desse jeito?" "Não estou brincando. Aqui está a certidão de casamento." O jovem mostrou o documento à sua mãe. Eles ouviram apenas soluços. Lúcia se trancou em seu quarto e só saiu do abrigo na manhã seguinte. A sogra decidiu esclarecer as coisas. Sem dignificar o filho com um olhar, ela disse à nora: "Não conte com uma vida doce ou com minha clemência. Meu filho cometeu um erro e logo se dará conta disso. Mas eu não vou interferir." A mulher riu nervosamente. "Não vou interferir em sua vida familiar. A própria vida resolverá as coisas. Mas tente ficar longe da minha vista. E lembre-se, você não está aqui e nunca será sua." Depois de dizer tudo isso, Lúcia foi embora. Manuel abraçou sua esposa. "Não se preocupe, tudo se resolverá com o tempo." Jorge também não ficou feliz quando soube do casamento secreto. "Irene, você não deveria ter feito isso. O Manuel é um homem muito fraco, vai ser difícil para você." O pai não disse mais nada, mas depois desse acontecimento ele ficou quieto e se recusou a sair para passear. Sua condição piorava a cada dia, de modo que Irene nunca saía de seu quarto. A garota ficava de plantão ao lado da cama dele dia e noite. Seus olhos não secavam com as lágrimas, pois era insuportavelmente doloroso para ela ver o pai ficar mais fraco a cada minuto. Um dia, no meio da noite, Jorge chamou a moça. "Irene, venha até mim." Ela correu para o leito do paciente. "O senhor precisa de uma injeção anestésica?" O homem sorriu com dificuldade. Ele tocou a mão da moça. "Você é muito gentil. Será uma boa médica." A moça sorriu. "Sou apenas uma enfermeira e não pretendo continuar meus estudos ainda." Jorge acariciou a mão dela. "Você ainda é jovem e tem tudo pela frente. Mas não é isso que eu queria lhe dizer agora. É outra coisa. Quando você veio para esta casa, eu decidi mudar meu testamento. Não queria que minha própria filha precisasse de nada. O advogado preparou a papelada e 6 meses após minha morte, ele anunciará a decisão. Sei que minha esposa está ansiosa para tomar posse de tudo, mas ela nunca se tornou uma pessoa próxima a mim. Um monólogo tão longo tirou as últimas forças do homem doente. Ele se recostou no travesseiro e fechou os olhos. 2 dias depois, Jorge faleceu. Após o enterro,
Lúcia tentou expulsar a cunhada de casa, mas Manuel defendeu a esposa. Então, a SRA. Lúcia ficou em uma atitude de esperar para ver. Afinal de contas, 6 meses não era muito tempo, ela podia ser paciente. Mas ela não imaginava que, após a morte do marido, estaria em apuros. Por mais que Lúcia se esforçasse, ela conseguiu resolver seus problemas financeiros com muita dificuldade. E a operação de resgate não foi feita sem a participação mais ativa de Ana. Poucos dias após a visita mal-sucedida de Lúcia a um advogado, Ana entrou correndo em seu escritório e começou a lhe contar. Lúcia, encontrei um homem que está disposto a ajudá-la, e ele não está pedindo nada em troca. Ele quer que o salão se comprometa a anunciar e vender os produtos de sua empresa. Lúcia perguntou incrédula. Isso é tudo? Ana acenou vigorosamente com a cabeça. É isso mesmo. Lúcia admitiu. Eu não gosto disso. O falecido Jorge me disse uma vez que é isso que eles fazem em uma batida. Primeiro, eles enganam um empresário ingênuo e até lhe dão dinheiro. Mas antes que você perceba, seu negócio está nas mãos erradas. Ana caiu na cadeira de Lúcia. Lúcia, não é esse o caso. Eu conheço esse homem e tenho tanta certeza dele quanto de mim mesma. Se ele tem algum objetivo oculto, provavelmente é sobre você ou seu filho. Lúcia sorriu. Ana, não tente minha paciência. Quem é esse benfeitor secreto? Disse a amiga com um suspiro. É o próprio Sr. Alexandre. O sangue subiu ao rosto de Lúcia e Ana exclamou com alegria. Ele a está cortejando? Por que você não me contou nada sobre isso? Lúcia olhou severamente para a economista-chefe. Ana, fique quieta. Eu não tenho nada com o Alexandre e não posso ter. Mas ele estava prestando atenção em mim enquanto Jorge ainda estava vivo. Mas isso não é importante. É mais importante para mim cobrir minhas dívidas fiscais e meus fornecedores. Em 40 dias, vou mandar todos eles para o inferno. Ana estremeceu. Que termo ruim, 40 dias. Algum tipo de simbolismo. Lúcia gritou com a amiga. Ana se calou. Essas poucas semanas não podem mudar nada. Na noite do mesmo dia, houve uma reunião com o Sr. Alexandre. Ele passou um cheque de uma grande quantia para Lúcia e disse com uma clara sugestão. Lúcia, você percebe que foi o próprio destino que nos uniu novamente? Em breve você herdará e poderá dispor livremente dos bens de seu falecido marido. E eu estou pronto para ajudá-la nessa difícil empreitada. É difícil para uma mulher administrar uma casa grande, especialmente difícil de navegar nas áreas que ela não entende bem. Lúcia percebeu que Alexandre estava se referindo à empresa de construção e AOS Postos de Gasolina. Ela teve vontade de rasgar o cheque que seu convidado havia passado, mas não o fez. Em uma voz rouca, a mulher disse: Ok, vou pensar na sua oferta. Alexandre fez uma reverência. Se precisar de mais dinheiro, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo. Sinta-se à vontade para me ligar mesmo à noite. Embora, nessas horas, geralmente liguem por motivos completamente diferentes. Os olhos do empresário se arregalaram com uma película oleosa. Lúcia mal se conteve para não mandá-lo embora. Ela chegou em casa tarde da noite e começou a gritar quando viu a cunhada. A senhora ainda está aqui? Deveria ter ido daqui para sua aldeia. O que ela ouviu no minuto seguinte a chocou. Irene colocou seus braços magros ao lado do corpo e disse bem baixinho, mas com expressão: Lúcia, é você quem deve se preparar para partir. Lúcia apertou a garganta quando outro ataque de sufocamento a dominou. Mas depois de algumas respirações profundas, ela se sentiu melhor e começou a gritar. O que você acabou de dizer, sua galinha sem cérebro? Você me disse para dar o fora daqui? Irene também respondeu em um tom de voz elevado. Sim, é melhor você sair daqui porque esta casa e tudo o mais pertencem a mim. A raiva tomou conta da mente da mulher, que, furiosa com a insolência da nora, pegou um sapato decorado com uma cabeça de leão no cabide e se lançou contra a garota. Bem,
Saia daqui antes que eu use a força física. Vou lhe dar um tapa como uma mosca com uma mão. Não se sabe como a briga entre as duas mulheres teria terminado se Manuel não tivesse aparecido. Ele tirou o possível objeto de retaliação de sua mãe e tentou acalmá-la. Mamãe, quantas vezes você pode envenenar minha mulher? Lúcia, sussurrou. Sou eu quem a está envenenando? Você sabe o que ela acabou de me dizer? Não sabe? Então eu vou lhe contar. Sua esposa diz que tudo pertence a ela. Ela me disse para fazer minhas malas o mais rápido possível. Acho que isso vale para você também. Manuel, acho que está na hora de chamar o hospital. O homem olhou para sua esposa. Irene, você pode me explicar o que está acontecendo? A moça acenou com a cabeça em sinal de concordância. Está bem, leia. Ela estendeu um documento para o marido. É uma cópia do testamento de meu pai. O homem deixou cair o documento. Jorge, seu pai? Lúcia gritou. Filho, não dê ouvidos a essa garota. Você pode ver que ela não é normal. O homem murmurou. Mamãe, a senhora parece mais uma lunática do que qualquer outra coisa. Por favor, se acalme. Mas Lúcia estava batendo histericamente. Irene teve que dar um sedativo para a sogra. Só então a mulher parou de se debater e de lançar maldições sobre a cabeça da nora odiada. Manuel não ficou menos chocado do que sua mãe com a confissão da esposa. Ele olhou nos olhos de Irene por um longo tempo. Você sabia de tudo e ficou calada. Admita, você entrou sorrateiramente em nossa casa de propósito? Para ganhar minha confiança. Diga-me por que você fez isso. Irene estava chorando. Manuel, me desculpe. Eu não esperava que fosse acabar assim. Sim, eu sabia que Jorge era meu pai. No início, eu realmente queria me vingar de você e de sua mãe por terem tirado meu pai de mim. Ele olhou para ela com todos os olhos. Eu achava que você me amava. Eu acreditava que tinha conhecido a garota mais maravilhosa. Você acabou se revelando uma aventureira comum. Ele lhe deu as costas e se dirigiu à saída. Irene correu para o marido. Manuel, por favor, não vá. Sinto muito pelo que aconteceu, mas eu realmente o amo muito. Você acha que eu quero esse dinheiro? Eu não quero nada. E não quero esta casa se você não estiver por perto. Ele saiu sem se virar. Então a garota gritou em desespero. Manuel, não me deixe. Nós vamos ter um bebê logo. Manuel ficou parado no lugar. De forma um pouco audível, ele perguntou. Isso é outra pegadinha? A jovem se jogou no pescoço dele e beijou seu rosto. É verdade. Eu só não tive tempo de lhe contar. Essa notícia muda tudo. Não sei como mamãe vai reagir, mas acho que ela tem o direito de saber que em breve será avó. Inesperadamente, Lúcia ficou muito feliz com a notícia de que logo teria um neto ou uma neta. Mas isso não mudou sua atitude em relação à nora. Lúcia não conseguia se acostumar com a ideia de que era ela quem havia herdado tudo. Nem mesmo o fato de a nora ter pago todas as suas dívidas amoleceu o coração da mulher endurecida. Irene tentou, mas não conseguiu entender por que a sogra estava tão irritada com o mundo. Um dia, elas estavam sozinhas em casa. E Irene disse: Lúcia, diga-me o que a atormenta, o que a faz continuar. E Lúcia contou tudo sobre seus pais, sobre seu casamento mal sucedido, sobre como queria casar seu único filho com a filha de Alexandre. Depois de ouvir a confissão da sogra, Irene a abraçou e a chamou de mãe pela primeira vez. Mamãe, você precisa visitar seus pais com urgência. Se quiser, eu vou com você. Vasco estava lendo um jornal quando um pássaro que havia voado acidentalmente para a janela do 8º andar começou a bater. Ele fez uma pausa na leitura e perguntou à esposa: Camila, por que os pássaros estão batendo na janela? A mulher tirou os óculos. Desde quando você começou a acreditar em presságios? Não sei muito sobre isso, mas os pássaros parecem ser para visitantes. O velho acenou com a cabeça. Que visitantes? Assim que nos aposentamos com você, todos se esqueceram de nós. Assim que Vasco terminou sua frase, a campainha tocou e o homem apertou o coração. Camila, algo me assusta.
Vá você mesma abrir a porta. A mulher correu para o corredor e logo de lá vieram suas exclamações estridentes. Vasco, venha logo, a Lúcia está aqui. Ele temia que seu coração não pudesse suportar tanta alegria. Vasco abraçou sua filha e sussurrou: Perdoe-me, minha mãe e eu nunca esperávamos vê-la novamente. Eu sinto muito. Lúcia também estava chorando, apoiando a cabeça no ombro do pai. Eu também sinto muito, papai, sinto muito. Não pensei que ficaria tão mal sem você.